Eu sou bastante feliz em ver o trabalho que a gente está fazendo, de usar a empresa, não para ter lucro, mas usar para desenvolver a região, fazer um grande trabalho social e ambiental. Nisso não tem preço. E é o seguinte, você está fazendo bem aqui, que é a melhor coisa que tem, você ajudar as pessoas aqui na Terra, né? Deixar boas coisas. Paulo Dantas é referência em produção e crescimento sustentável. Hoje, à frente da Agrodan, ele comanda a maior exportadora de mangas do país, ao mesmo tempo em que ele é um grande exemplo de crescimento com propósito e com responsabilidade socioambiental. A Agrodan fica às margens do Rio São Francisco, na região que é conhecida como Vale do São Francisco, e é um polo de fruticultura irrigada. A região é destaque na produção de frutas, porque as condições climáticas do semiárido nordestino, com alta luminosidade e combinando também com a disponibilidade de água do rio, que é usada para irrigação, ela cria um cenário ideal para o cultivo de frutas, como é o caso das uvas, goiabas e, no caso da Agrodan, as mangas. E apesar de uma parte da produção ter como destino o mercado interno, grande parte dos produtores da região, assim como a Agrodan, hoje tem o seu cultivo voltado para o mercado internacional. Quase 100% da exportação de uva e 90% da exportação de manga do país vem do Vale do São Francisco e coloca o Brasil numa posição bastante competitiva. E essa presença global, ela vai além da rentabilidade, graças às exigências internacionais de rastreabilidade e responsabilidade ambiental, que as regiões como a União Europeia, que é o nosso principal destino, exigem para importar as nossas frutas. Então, a região se desenvolve com tecnologia, com rastreabilidade e responsabilidade ambiental. Mas antes de se tornar um produtor global e exportador relevante, Paulo Dantas foi um pequeno produtor de frutas lá na década de 80 que enfrentou vários problemas, como juros astronômicos, desafios de crescimento e que, apesar de tudo isso, construiu a maior exportadora de mangas do país. E, ao mesmo tempo, sendo um grande exemplo de impacto social e ambiental positivos. Foi um prazer poder conhecer de perto a história de Paulo Dantas. Eu, em 87, lá na Chess, dei a ideia à família para a gente usar essas terras para alguma coisa, ter algum rendimento. E aí nós convencemos os nossos pais a colocar os bens como garantia para fazer um financiamento junto ao Banco do Brasil para plantar frutas. E aí é um projeto que tinha tudo para dar errado. Primeiro, quem está à frente do meu projeto era eu e meu irmão era recém-formado em engenharia mecânica, mas ninguém entendia nada de agricultura. Segundo, a dificuldade que tinha, a dívida junto ao Banco do Brasil era indexada à inflação, a hiperinflação naquela época era de 15% a 20% ao mês. Em 89 teve um mês que deu uma inflação de 84% em um mês. Então, todo dia a dívida aumentando exponencialmente. E o terceiro ingrediente negativo é que não tinha nenhum suporte técnico. Não tinha gente, quem estava à frente não entendia do ramo e nem tinha ninguém que ensinasse, não tinha consultoria, não tinha consultor. Hoje, se você chegar no Vale do São Francisco, você tem consultor para implantar qualquer projeto. Naquela época não tinha, né? Então era errando e acertando. Então tinha tudo para dar errado, mas a gente fez tudo certo, investiu tudo direito, investiu o dinheiro do banco, era salário meu, do meu pai. A gente também teve um plantio consorciado aqui de melancia que ajudou. E no final a sorte de ter escolhido a manga, porque era tão desacreditado que meu pai, uma vez, ele ligou para mim e disse que eu acho que a gente só paga essa dívida se a uva for de ouro. Então era desse jeito, só esperando o momento de dar errado. Então, graças a Deus, deu certo, a gente pagou a dívida, inclusive, com 2 anos de antecedência, e começou a produzir manga em 1990. Aí eu comecei a vender no mercado interno, 90 e 91, e comecei a me tornar um vendedor de frutas. Passou a primeira etapa, uma dívida impagável, a gente pagou, e aí eu fui apresentado a um francês que já exportava para a Europa inhame, e aí ele disse, vamos exportar manga? Vamos.
E aí fiz uma parceria com ele. Ele começou a me apresentar o mercado da Europa. Eu comecei a viajar com ele, conhecer o mercado. Depois de uns 3 anos, ele disse: Paulo, você já está se virando sozinho na Europa. Me antecipe uma comissão aí de 3 ou 4 anos e você vai sozinho. Fiz um acordo com ele, paguei essa antecipação e aí continuei sozinho nessa jornada da Europa. Aí a Grodan, ao longo desses anos, ela cresceu muito no mercado da Europa, graças a 3 pilares fundamentais. Primeiro, qualidade, exportar o que o cliente quer comprar, não tentar enganar o cliente. Segundo pilar fundamental para a Grodan, relacionamento com o funcionário, valorização do funcionário, o funcionário vestindo a camisa da empresa, se sentindo dono da empresa. A gente começou a dividir lucro com o funcionário, e até hoje isso é um grande valor da Grodan, é o funcionário, ele é quem conduz a empresa, é o funcionário. Então, até hoje a gente tem um excelente relacionamento com o funcionário e hoje a gente tem o sistema de participação no resultado usando um critério bem técnico. Consequência desse excelente relacionamento com o funcionário, 18 anos sem nenhuma causa trabalhista. Até hoje a Grodan tem pouquíssima causa trabalhista, os funcionários se sentem dono da empresa, realmente. E o terceiro pilar importante que a gente cresceu no mercado da Europa foi o relacionamento com os clientes. Fazer parceria com os clientes, eu tentava defender, tentava buscar preço, mas eu não deixava de cumprir os acertos por causa de, muitas vezes, o mercado da Europa estava pagando um preço inferior ao que era o mercado do Brasil, mas eu cumpria os compromissos. Então, a gente construiu uma rede de relacionamento na Europa, de tal forma que na hora da dificuldade hoje a gente tem a quem recorrer para buscar o preço justo. Uma coisa muito interessante que ele nos contou e pontuou não só na entrevista, mas durante toda a nossa visita, foi a importância que ele dá para os seus colaboradores. A gestão, a expansão da empresa, tudo tinha em mente manter lado a lado o crescimento da empresa com um bom relacionamento com os seus funcionários. E valorizar o esforço, a transparência e a gestão profissional e organizada não só faz com que os colaboradores tenham confiança na empresa, mas também projeta a confiança para o mercado internacional. Essa confiança foi um dos pontos principais que o Paulo levantou para a gente durante as nossas conversas. Bom, eu comecei a gestão da Grodan sem experiência em gestão, apenas um engenheiro eletricista com boas ideias, com raciocínio lógico, mas sem prática de gestão. Mas o que fez o diferencial realmente que mudou o sistema de gestão da Grodan foi o conhecimento que eu tomei há 11 anos, em 2014, do sistema de gestão do Cito Barreiras com o sistema de UGB. Quando eu fui apresentado esse sistema de gestão, que é um sistema que busca o foco em resultados, mas baseado em valores humanos, quando eu fui apresentado, eu me apaixonei pelo sistema e resolvi trazer para a Grodan. Então, a gente está há 11 anos com esse sistema, é um sistema que, a lógica do sistema são equipes de 6 a 12 pessoas, equipes qualificadas, todas as equipes com metas, indicadores, metas de produtividade e qualidade, com gestão à vista. E um diferencial que tem nesse sistema de gestão é que o resultado, o que interessa, é o resultado coletivo. A gente não tem interesse em resultado individual. Então, são times que dão o resultado pelo time, né? As metas do time. É um sistema de gestão que a tendência, a gente está evoluindo ainda, mas está uma fase de bastante evolução. A mudança de cultura. A gente aqui não tem muita facilidade em coordenação, em gestores, mas está formando com a própria equipe local. Eu quero investir no pessoal local, a turma daqui da região mesmo, pessoal que tem vontade de crescer na vida. Eles estão se aperfeiçoando nesse sistema, como gerir pessoas. E é bacana, é um sistema que tem tudo para dar certo, ainda está evoluindo, mas ainda está no caminho certo e tem muito caminho a seguir, mas o caminho certo é esse. Foi a escolha, foi a melhor coisa que a gente escolheu na Grodan, foi esse sistema de gestão. Então mudou realmente o futuro da empresa. Mas tanto na gestão de pessoas quanto nas boas práticas ambientais, talvez até mais importante do que a vontade de fazer é a habilidade de comprovar. O Paulo e sua família sempre tiveram preocupações em crescer de forma sustentável. Isso aparece nas práticas de gestão, mas também ele nos contou sobre a importância de conseguir comprovar isso, por meio de certificações e principalmente olhando para o mercado internacional, que hoje é seu principal cliente. E a Grodan é uma empresa que, desde o início, a gente adota as práticas do ESG naturalmente.
Hoje é muito em moda o pessoal exigindo o ESG, as ODS, isso daí a gente já coloca em prática tudo desde o início. Naturalmente, uma empresa que sempre buscou lucro, com sustentabilidade, cuidando, visando o lucro, mas cuidando das pessoas, cuidando do funcionário, cuidando do meio ambiente. Então, empresa que adota essas práticas no seu DNA. Então, não precisa muita coisa para cumprir o que o mercado hoje exige, porque a empresa já reconhece isso naturalmente. É importante reconhecer que as certificações são importantes. Não é só o modismo. Se o mercado exige uma coisa que a gente reconhece que a empresa deve fazer. A gente não faz essas certificações achando que ali é um peso. Não, é uma coisa boa. Ajuda a organizar a empresa, ajuda a conscientizar toda a equipe. Se tem essa responsabilidade socioambiental, então ajuda a conscientizar de uma coisa que a gente já gosta de fazer. Então essas certificações a gente tem que cumprir. Tem o lado da burocracia, talvez seja o lado mais assim, cansativo um pouco, mas ela é necessária para cumprir o objetivo final, que é o cumprimento da responsabilidade social e ambiental. E a certificação é cara, mas abre portas. Então a gente hoje, graças a Deus, tem um mercado muito grande na Europa, graças a toda essa história, tudo que a empresa pratica naturalmente, e isso abre as portas para o mercado, para a nossa fruta. O cliente final quer isso. O cliente final ele quer uma fruta que seja sadia, que tenha qualidade, mas que tenha por trás disso um grande trabalho socioambiental. Que hoje o pessoal prega muito a questão do aquecimento global, o balanço, a pegada de carbono. Então a Agrodan, a gente fez um trabalho com tecnologia provando que nós retiramos da natureza, retiramos mais carbono do que emitimos, isso provando tecnicamente, medindo através de instrumento, medindo quanto é que tem de carbono no solo, nas folhas, nas raízes, tal, nas plantas. Então a Agrodan é carbono negativo, e a gente, em termo ambiental, é como se tivesse retirando de circulação mais de 3.000 veículos. Então o que a gente está contribuindo para não poluir o planeta, não contribuir com o aquecimento global, né? Mas além de cultivar e vender mangas, a verdadeira paixão do Paulo é pelo impacto positivo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a escola, que leva o nome da mãe dele, e 100% gratuita para as crianças ali da região, subsidiada inteiramente pela Agrodan. E foi realmente emocionante ver o impacto, o tamanho do impacto que a escola causa, não só para as crianças, mas para a região como um todo. Além das crianças, eles educam também os pais e os avós, gerando oportunidades e garantindo educação de qualidade na região. O Paulo nos contou um pouco sobre a história da escola, o seu impacto e alguns planos que ele tem para o futuro. Bom, encontrei pessoas que entendiam de educação para fazer o projeto da escola. Lá na Fruit Logística, em Berlim, eu apresentei o projeto da escola aos clientes, ao supermercado, tudo, buscando patrocínio, todo mundo elogiando, parabéns, Paulo, bacana, mas ninguém se ofereceu a tirar o dinheiro, a mexer no bolso para patrocinar as salas. Aí caiu a minha ficha que se eu não fizesse essa escola, ela não ia sair do papel nunca. Contratei uma construtora, e eu disse, eu quero essa escola pronta em 8 meses. Quero ela pronta em outubro de 2017, que em novembro eram os 30 anos da Agrodan. Começou a construção da escola, aí quando o pessoal, lá para junho, julho, o pessoal vendo, aí começou a divulgação, fazendo vídeo de graça, o pessoal ajudando. Aí lá para julho, o pessoal viu as paredes crescendo, eles começaram a ver que era verdade isso. Aí a gente inaugurou a escola em 10 de novembro de 2017 e batizei a escola em nome de minha mãe, professora Alenina Roriz Dantas, que nasceu aqui nessa fazenda, era professora, vice-diretora da escola aqui do estado, aqui em Belém de São Francisco. E aí a escola começou a funcionar em março de 2018, a gente aumentou um pouquinho a quantidade de alunos, 224 alunos do maternal 5º ano. Hoje nós temos 382 alunos do maternal 3º ano do ensino médio. Esses alunos estão recebendo uma educação de alta qualidade, ensino integral, toda a logística a gente faz. Tem alunos que moram nas ilhas,
Então, toda a logística de barco, de ônibus, não são filhos de funcionário, tudo gratuito. Então, esses alunos eles estão recebendo uma educação de qualidade de tal forma que antes dessa escola eles teriam poucas chances de futuro, porque estava uma educação de baixa qualidade, não tinha como concorrer com as crianças de melhor padrão de vida das cidades, as crianças de classe média. Então, ele dificilmente ia concorrer com essas crianças. Hoje eles estão recebendo uma educação de qualidade que eles podem concorrer com qualquer escola do Brasil. E finalmente, o ano passado, a gente fez parceria com o governo de Pernambuco e o governo entra com uma parte, a escola entra com outra parte. E hoje a gente está tendo 3 turmas de adultos. Os jovens eles saem daqui às 4 da tarde e os adultos entram das 4 da tarde até 7 da noite. Então 3 turmas, uma do AGE e 2 do EJA. Os adultos voltando a ter a oportunidade de estudar, eles que não tiverem condições de estudar na vida por dificuldade, por trabalhar desde criança, tudo, por toda dificuldade, e agora eles estão voltando a sonhar, poder realizar os seus sonhos, desde sonhos simples até aprender a ler a Bíblia, ou aprender a assinar o nome, e outros querem sonhos maiores de querer estudar e fazer uma faculdade. Então, eu digo que eles têm chance de reconstruir a vida toda. Então, aí esses adultos têm até pessoas de 80 anos estudando. A escola hoje educa pessoas de 3 a 80 anos. Então, está fazendo um trabalho bastante importante. Talvez a principal questão hoje para a Agrodan seja a sua dependência do mercado externo. E o Brasil é um mercado enorme em potencial. Um estudo da UFMG indicou que menos de 25% dos adultos atinge a meta de consumo diário de frutas da OMS. Assim, nós temos muito espaço para crescer. Hoje, as variedades de manga que são mais populares na Europa, as mangas Kate e Quente, são praticamente desconhecidas pelos brasileiros. Elas ficam só disponíveis em alguns mercados específicos. E a Agrodan gostaria de mudar isso, principalmente como uma forma de se proteger de potenciais flutuações cambiais e de mercado. Um desafio, a gente cresceu muito no mercado externo. A Agrodan, me incomoda em a Agrodan ter o faturamento em 2024 de 97% do faturamento do mercado externo, mercado da Europa, e apenas 3% do Brasil. Então, já vem há alguns anos querendo crescer no Brasil. Apesar do mercado da Europa estar crescente ainda, mas tem alguns fatores que eu não tenho controle. A gente não tem controle no câmbio, não tem controle em frete marítimo, não tem controle em política, risco de guerra, nada. Tudo isso que pode tornar mais difícil a sobrevivência no mercado da Europa. Então hoje está tudo bem, mas ninguém sabe o futuro. Então a gente precisa crescer no mercado interno e a gente está um desafio aí que é vender a nossa famosa manga de colher. Está divulgando essa manga de colher, que é a manga que é a manga preferida, as variedades preferidas na Europa, as variedades Kate Quente, manga praticamente sem fibra. Então a gente está com o desafio de crescer no mercado interno, que eu quero continuar crescendo no mercado da Europa, mas eu quero crescer mais no Brasil para tirar essa diferença nos próximos anos. Agora, como hoje a gente, graças a Deus, hoje a gente tem mais mercado do que manga. É comum eu ir nessas feiras aí, Berlim, Madrid, São Paulo mesmo, está começando a Fruit Attraction lá, o IFPA. O pessoal chega, quero a tua manga, eu digo, não tenho, quero, não tenho. Só falta eles dizer, o que é que você está fazendo aqui? Mas eu resolvi agora crescer com manga de tecido, então está voltando, contactar bons produtores, que eu quero crescer. A produção própria nossa hoje é de mais ou menos 1.500 containers por ano, e eu tenho mercado para 2.500, só da Europa, então eu quero quase que duplicar a Agrodan. Dá para chegar a 3.000 containers entre o mercado da Europa e o mercado interno, então eu quero fazer esse trabalho para crescer mais, praticamente duplicar a Agrodan. É inspiradora a mistura de ambição e crescimento sustentável e com propósito demonstrada pela Agrodan e pelo Paulo Dantas. A história deles é a prova de que a transformação no semiárido é possível com inovação, trabalho e compromisso social. O case da Agrodan é mostrando que é um trabalho sério, como é que você usa o agronegócio para produzir frutas de qualidade. A Agrodan prova que é possível conciliar lucro com responsabilidade socioambiental. Busca muito lucro, sou bastante exigente para reduzir custos, aumentar a lucratividade, mas não abro mão da responsabilidade socioambiental. É isso aí, pessoal, é fazer o trabalho correto que deve ser feito. Espero que isso possa inspirar as pessoas a tentar fazer o mesmo aí.